Boa tarde, professores, treinadores, tudo bem? Vamos começar a live de hoje, 17 horas, segunda-feira, dia 20 de maio, ok? A gente vai falar sobre o terceiro tema da nossa teoria e prática para a máxima hipertrofia muscular, ok? Então, enquanto a galera vai entrando aqui no Instagram, tá? Eu vou passando alguns recados, tá? Então, primeiro, nós vamos novamente deixar a live 24 horas no Stories do Instagram, como prometido sempre. 24 horas no Instagram. E eu vou tentar salvar ela, tá? E nós vamos começar a adicionar ela no canal Alexandre Kessler, Kessler Performance no YouTube, tá? Então, para quem não conseguir acompanhar a live e o conteúdo nas 24 horas do Stories, a gente vai tentar postar no nosso canal do YouTube, ok? Segundo o recado, se vocês estão acompanhando o feed do Instagram, eu tenho já uma live para segunda que vem com o treinador e terapeuta corporal de treinamento e integrado, Célio T. Silva, em que a gente tem o tema sobre reflexão, como programar um treinamento integrado na sala de musculação. Então, para tentar fazer um bate-bola do que o Célio T. Silva trabalha nos Estados Unidos há mais de 20 anos, na região de São Francisco, especificamente na cidade de Eldorado Hills, e ele trabalha com neurofisiologia, avaliação de movimento, reintegração, reprogramação de movimento, estabilidade e mobilidade, algo bem avançado e que na verdade é o que a gente pode considerar o caminho inicial para uma mudança e um reequilíbrio muscular. Então a gente vai debater todos os sistemas e como numa aula de 60 minutos a gente consegue ter essa avaliação, ter essa reprogramação, ter essa repadronização de movimento, essa integração e também conseguir focar no objetivo da maioria dos clientes, atletas, força, performance, potência, velocidade, hipertrofia, enfim. Esses pequenos detalhes, tá? Outra live que provavelmente amanhã, terça, vai pro ar a divulgação dela. Fechei ontem uma live com o mestre em preparação física pela Universidade Estatal de Moscou, Augusto Redua, ok? Tá aí, ó, acabou de entrar. E essa live vai ser essa sexta-feira, amanhã vai estar no meu feed, e nós vamos debater uma coisa que vai ser muito direto da Transilvânia, né, da Romênia, tá bom? Que vai ser um tema aliado à hipertrofia, tá? Então a gente vai fazer o quê? Como a gente pode aliar, é o tema, né? Como nós profissionais podemos aliar os conhecimentos do Ocidente e do leste europeu, especificamente a Rússia, para a programação de programas para máxima hipertrofia, ok? Então tem muita coisa legal, tem muita bate-bola de pergunta e resposta, em que a gente já fez uma temática em que a gente vai falar de bioenergética, fibra muscular, bioquímica, programação de treinamento e método avançado. Vai ser fantástico a temática que nós vamos abordar e muita coisa que nós vamos apresentar, recém-traduzido do russo, porque a bibliografia lá não é só os livros que a gente adquiriu, os poucos livros que a gente adquiriu sobre Matveev, Groshansky, Platonov, 2 livros que tem aqui
no Ocidente ou no Brasil, tem muita publicação saindo e que só consegue interpretar essa nova ciência quem foi estudar lá e aprendeu russo. Então a gente tem muita coisa que tá recém saiu do forno, ok? Fantástico. Então fica o convite para 2 lives, sexta-feira e segunda-feira, tá? Para nós, o nosso tema principal de hoje será o terceiro conteúdo que eu estou apresentando no meu feed do Instagram e no meu grupo privado de estudos no Telegram, que eu reforço o convite, só clique no link da minha bio, está lá Caster Performance, e você já tem todo o conteúdo desde o primeiro dia, do primeiro post, do primeiro PDF que eu postei sobre o tema 1, 3 mecanismos de hipertrofia muscular, tensão mecânica, lesão tecidual, estresse metabólico. Tema 2, que também foi live, como utilizar a falha momentânea muscular e a não falha momentânea muscular para a máxima hipertrofia. E hoje nós vamos para o terceiro tema, que eu apresentei estudos e análises sobre uma das primeiras variáveis que eu acho essenciais no entendimento do programa para maximizar a hipertrofia máxima, que é cadência ou velocidade da ação de contração muscular numa série visando a máxima hipertrofia, ok? Hoje eu finalizo esse terceiro tema. Eu vou interligar os 3 temas, porque cada novo tema está vindo em cima do conteúdo já desenvolvido. O quarto tema eu vou antecipar, nós vamos falar sobre intervalo recuperativo nas séries, né? E o quinto tema a gente vai começar a debater as 3 ações musculares e suas características: concêntrico, isométrico e excêntrico, tá? E depois vamos para amplitudes parcial ou completa, vamos para volume semanal, volume na sessão, depois vamos para frequência e aí vamos para métodos, ok? Então vamos lá. Nas postagens a gente tentou deixar muitas revisões sistemáticas em relação ao que a gente tem hoje de velocidade de contração muscular para hipertrofia. E ela está ligado intimamente na interpretação de cada estudo e do entendimento que hoje nós precisamos maximizar a tensão muscular por fibra, ou seja, a mecanotransdução, e nós precisamos ao máximo minimizar a lesão tecidual e conseguir que essa mecanotransdução com cargas neurais, cargas mais pesadas, não sejam feitas em todas as séries, em todos os exercícios até a falha momentânea muscular, porque isso vai causar uma grande lesão tecidual, mas ao mesmo tempo entender que nós temos um gatilho das células satélites e esse gatilho ele é controlado pelo estresse metabólico e pelo tempo total de tensão. Então vamos lá. Vamos traçar o raciocínio. Nós temos 3 formas de gerar gatilho para células satélites de hipertrofia. E os 3 a gente pode trabalhar tranquilamente, ok? Mecanotransdução, cargas mais neurais. A gente acaba não tendo a falha real, falha momentânea muscular, muitas vezes. Nós temos fadiga muscular, porque é um sistema alático que não utiliza de períodos sustentados com queda de pH, o sistema do lactato anaeróbico. Nós temos a lesão tecidual, que são lesões baseadas em séries com muito tempo de tensão e com umas cargas que priorizem as ações excêntricas, e nós temos as cargas submáximas para moderadas a leves, em que a gente prolonga
a série, fica entrando numa zona a partir de 40, 45 segundos até 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, de várias maneiras, de forma contínua ou de forma híbrida, com pós-falha momentânea muscular, mas essa sustentabilidade muito prolongada faz com que a nossa sobrecarga não seja alta, seja uma carga submáxima e que a gente acaba priorizando fibras tanto de característica lenta como algumas de característica rápida no final da série, quando a gente chega à falha momentânea muscular. Então esses 3 gatilhos são universais, consolidados na literatura, tanto na teoria como na prática. Aí, se a gente pegar a falha momentânea muscular e a não falha momentânea muscular, nós já começamos a separar em 2 famílias. Né? Nós começamos a falha momentânea muscular, muitas vezes movimentos sustentados, com cargas submáximas, às vezes máximas, com prioridade em ações isométricas, excêntricas e com prolongamento das ações concêntricas, porque a gente fica dentro da zona do lactato, sistema anaeróbico lático, e vai sustentando 30, 40, 50, 60 segundos, e aí para e às vezes baixa a carga, faz um drop set, faz uma bissérie, faz uma série gigante, continua outro exercício e prolonga a acidase e a queda de pH. Então, esse tipo de treino, a falha momentânea muscular, né, ele está sendo cada dia mais minimizado numa tentativa de equilibrar o pós-treino entre os gatilhos do anabolismo e os gatilhos do catabolismo. Então, o que acontece? Se isso é bem, já está bem evidente na literatura desde 2012, 13, 14, os principais pensadores em hipertrofia máxima, Chris Beardsley, Brad Schoenfeld e outros treinadores que publicam artigos sobre hipertrofia máxima, eles observam que quando nós ficamos gerando lesão tecidual e estresse metabólico, esse gatilho vai estimular as células satélites, mas muita da necessidade da síntese proteica na fase aguda e na fase crônica, ela, pela lesão tecidual que ocorreu nas fibras, a hipertrofia não pode ser considerada máxima, porque os primeiros dias pós esse treino, essa síntese tem a função básica, através da liberação hormonal, IGF-1 e os hormônios anabólicos e toda a parte alimentar, de simplesmente restaurar a lesão. Ou seja, nós tivemos lesão tecidual e toda essa parte de síntese, ela acaba inicialmente equivalendo, porque ocorre a síntese de proteína, só que o nosso corpo teve uma alta degradação. Então, alguns pesquisadores estão falando que ocorre um empate, ou seja, próprios aminoácidos que foram degradados e as miofibrilas que foram destruídas, elas são reconstruídas tanto com a parte alimentar de repouso e com a parte anabólica. Então, a hipertrofia ela não é maximizada. Então, se nós temos que diminuir esses excessos de ações pós-falha momentânea muscular e com excesso de estresse metabólico e lesão tecidual, qual seria a substituição para isso, para gerar máxima hipertrofia? Começou-se a estudar uma forma que eu chamo indireta de estimular
a mecanotransdução através de tensão neural de algo que não era diretamente colocado como um agente para maximizar hipertrofia, que é o quê? Cargas mais pesadas por um tempo menor, ou seja, 15, 20 segundos dentro da zona neural, e que antigamente era aqueles treinos periodizados chamados treinos neurais. Então esse treino neural era o quê? Era aquele treino de 4 a 6 RM, em que a gente ficava no sistema ATP-CP dos fosfagênios, que é o sistema anaeróbico alático. Então não tinha uma predominância de lactato. E essa predominância, ela não faria que a gente tivesse essa queda agressiva de pH e toda essa parte em que geraria um excesso de microlesão, de lesão tecidual. Só que as pessoas sempre aliavam esse treino a um treino de preparação para força, de reativação de unidade motora, que ele faz com certeza, um treino de treinamento desportivo, e não sabiam, e que na literatura falavam que o potencial hipertrófico dele era 1/3 a 1/4 comparado ao potencial hipertrófico da lesão tecidual e do estresse metabólico. Até aí estava certo. Por quê? Porque normalmente o que acontecia? Eu simplesmente deixava de fazer um exercício 4, 5, 6 séries de 8 a 12 repetições máximas até a falha momentânea muscular e fazia 4 a 6 séries de 4 a 6 RM. Então, o meu volume total era muito menor. Então, com certeza, eu teria um gatilho para hipertrofia menor, de 1/3 a 1/4, e mesmo essa mecanotransdução não gerando uma lesão tecidual acentuada, eu não teria hipertrofia máxima. Então a primeira coisa que começou a acontecer é que se eu for treinar neural para hipertrofia máxima, e isso está vindo muito fortemente dos melhores treinadores no mundo, é que para mim ter hipertrofia com a mecanotransdução, eu preciso o quê? Eu preciso gerar um volume equivalente. Então, simplesmente o que eu falei na live 2, para mim diminuir um pouco a falha momentânea muscular e essa lesão que vai me necessitar vários dias de recuperação, e aí eu vou gerar hipertrofia, mas eu estou perdendo pelo catabolismo da lesão tecidual, eu quero só o estímulo da célula satélite sem uma lesão tecidual muito acentuada. Então, exemplo, se eu for treinar 6 séries de um exercício naquele dia para um músculo específico, com técnica, 6 séries de 10, e eu vou gerar 60 repetições naquele exercício como volume total de repetições, eu precisaria treinar 12 séries de 5 RM. Por quê? Porque eu iria equivaler o volume, basicamente, e eu teria uma predominância de fosfagênios, ATP-CP, que o principal gatilho dele é gerar força, e um estímulo de mecanotransdução que a gente sabe hoje que é uma zona indireta. Ela é muito uma zona de ativação da célula satélite sem passar pela zona IGF-1, GH, mTOR. É uma zona indireta, bioquímica, que uma cascata que gera hipertrofia. Então isso já está sendo apresentado em artigos e levado às interpretações práticas. Há pouco tempo isso está acontecendo. Antigamente isso era mais treinado pelos bodybuilding old school, tipo Mike Mentzer, que treinava com altíssimo volume, altíssima carga, e daqui a pouco nem tanto um volume tão alto, e descansava muito tempo. Por quê? Porque ele entendia que uma técnica com uma carga muito alta e com exercícios específicos já geraria um gatilho para hipertrofia, né, num nível avançadíssimo. Ele não precisaria fazer um excesso de séries até a falha momentânea muscular, e aí ele teria um período maior de recuperação, tá? Isso era, e muitas pessoas não atingiam a hipertrofia máxima porque não estavam no nível de treinamento, de treinabilidade, princípios do treinamento esportivo, não estão naquele nível tão avançado, que chegaram numa necessidade de não precisar treinar um volume tão alto. A maioria dos nossos clientes vão precisar equivaler esse volume. Então o que aconteceu?
Vamos basicamente para o terceiro tema, tá? Que é o seguinte. Cadência e velocidade para máxima hipertrofia. Então a gente já visualizou que tem os três mecanismos, falha ou não falha. A não falha é mais para o sistema da mecanotransdução, tensão neural, enquanto a falha momentânea muscular, lesão tecidual e estresse metabólico. Então, os treinos hoje, eles estão formatados num modelo híbrido, que tu pode chamar de treinamento híbrido, treinamento funcional, defendido na maioria dos planejamentos dos principais treinadores que treinam bodybuilding. Então pode ver o SST do Patrick Tuor tem essa característica em alguns tipos de aplicações dos meios de treinamento. O falecido Charles Poliquin, que criou o termo hipertrofia funcional, e até o Dennis James no seu método MENAT-TUT, que seria MENAT Time Under Tension, tá? E até o FST do Henry Hambod. Esses 4 métodos, se tu for ver, eles têm muitas características, iniciando de um jeito neural, mais pesado, e finalizando com cargas um pouco mais moderadas, submáximas, para gerar um pouco de estresse metabólico. Então o ponto, a primeira grande questão que nós vamos falar é o seguinte: não confunir, que eu acho que é... Deixa eu só ver uma pergunta aqui, para não deixar nenhuma de fora, tá? Então vamos lá. Eu vou revisar aqui, tá? Pessoal, quem quiser já fazer uma pergunta dessa introdução, já manda aqui, que eu vou entrar sobre essa explicação da velocidade de cadência, que é o ponto chave que vai nos guiar a partir disso para os próximos temas, o 4º, 5º, 6º, e aí vai ficar muito mais fácil quando a gente chegar lá na frente e falar de exercício, né? De planejamento, de periodização, ok? De fibra, ativação de fibra, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem alguma pergunta especial? Ok. Isso, o Marcelo pediu para participar do nosso grupo do Telegram. Perfeito. Show. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Tiago, um abraço para você. Professor de Porto Alegre, colega, tá? Alguém mandou aqui uma pergunta. A forma como eles escrevem é bagunçada, com certeza, tá? Se tu quiser fazer uma pergunta um pouco mais qual o sentido tu quis dizer, eu posso te contextualizar, porque eu não sei qual momento que tu fez essa pergunta, tá? Pode mandar direto aqui, para mim não ter que abrir a caixa de perguntas, tá? Então vamos lá. Então olha só, nós temos vários estudos e que a pessoa acaba não entendendo os pequenos detalhes, tá? Então vamos lá. Ordem de recrutamento de Hahnemann. Isso aí a gente aprendeu, fisiologia básico, tá? Uma carga submáxima respeita a ordem das fibras de calibre menor, e quando a gente vai aumentando o esforço, chegando perto da falha momentânea muscular, a percepção de esforço nos obriga a ativar as fibras de maior calibre, ou seja, as fibras tipo 2. Ou seja, começa das fibras tipo 1 e termina tipo 2. Então qualquer carga submáxima, e cargas submáximas hoje na literatura, ela existe um consenso que cargas submáximas é abaixo de 80% a 85% da carga máxima. Ou seja, para ser neural, para ter ativação das unidades motoras no primeiro exercício, você precisa em torno de 5, no máximo 6 repetições máximas como padrão de carga. Então o que aconteceu? Está saindo muita pesquisa nos últimos anos falando assim, que a carga mínima para gerar hipertrofia é
30%, 40% da carga máxima. E aí começou aqueles estudos. Treinar com 30% da carga máxima gera hipertrofia, às vezes similar a treinar com carga de 70%, 80%. E aí vários tipos de approaches, né? Vários tipos de público-alvo, iniciante, intermediário, às vezes avançado, que é bem difícil de conseguir fazer em avançado, a curto prazo, né? Ou seja, 6, 8, 10, 12 semanas, adaptações agudas, não crônicas. Vários tipos de protocolo, não tem, muitas vezes não está com a melhor forma das ações musculares isométrica, concêntrica e excêntrica, não tem a melhor forma de cálculo da carga máxima, o descanso recuperativo às vezes cada autor utiliza de uma maneira, né? O pós-treino suplementar às vezes não é considerado. Então vários pequenos detalhes que a gente precisa atentar para entender quando a gente lê um artigo. Então, a primeira coisa que eu vejo quando falam hipertrofia com cargas baixas até a falha momentânea muscular ou cargas altas quando a gente não chega à falha momentânea muscular, é que ocorre, se a gente equivale o volume, ocorre adaptações similares. É um bom gatilho para entendimento, né? Mas a primeira coisa que a gente vê na maioria dos artigos é se a carga alta foi até a falha momentânea muscular e a carga baixa foi até a falha momentânea muscular, ou seja, 30% da carga máxima e 80%, se os dois foram até a falha momentânea muscular, com certeza 80% gerou mais hipertrofia. Isso é consenso. Então eles estão tentando criar um mecanismo de entendimento para dar opções para as pessoas treinar com cargas mais baixas por qualquer tipo de motivo, e por treinar com cargas mais baixas e eu for a falha momentânea muscular, eu posso ter uma adaptação, quem sabe, similar a treinar com cargas altas de qualquer jeito. Enfim, isso a gente sabe que pode ocorrer. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão muitas vezes não conseguindo entender o conceito de que a fibra tipo 2 ela tem o maior gatilho de hipertrofia. A literatura fala que até 50% maior gatilho para hipertrofia. E quanto mais tempo a fibra tipo 2 ficar sob tensão na série, maior vai ser o meu gatilho de hipertrofia. Isso também é consenso. Então, se você tem opção de treinar com uma carga maior ou uma carga menor, a minha sugestão, com certeza, treine com uma carga maior. Só que aí ocorrem as primeiros questões de interpretação. Olha o que acontece com as cargas altas, tá? Como as cargas altas sempre foram treinos neurais, as pessoas simplesmente tinham como objetivo, eu vou botar uma carga de 80% ou 90% da carga máxima, fazer 4 a 6 RM, eu vou gerar uma velocidade moderada alta, ou uma intenção de gerar velocidade, e eu não vou querer ficar fazendo esse movimento muito lento, porque ele é até perigoso caso eu não tenha técnica de execução. Então, eu quero ativar unidades motoras, então eu vou fazer um treino neural, e ele vai fazer o objetivo. Então acabam fazendo os treinos neurais com velocidades moderadas a alta. Pensa aquele supino, tu fazendo com ajuda 4 a 5, 6 RM, e daqui a pouco a execução ela não é na falha, ela muitas vezes é um pouco acelerada. Então acaba terminando a tua série de 5 RM em 10, 12, 14 segundos de duração. Não vai ser um gatilho de hipertrofia. Aí tu acaba pegando as cargas moderadas a baixas e fazendo o quê? Treinando muito lento e prolongando o tempo de tensão. Então a carga, por ser baixa, ela vai ter um acúmulo de lactato, porque para te fazer um treino com carga de 30% a 40%, se tu fizer um movimento em ação de velocidade moderada a alta,
mesmo tu fazendo 8, 10, 12 repetições com carga de 30% da carga máxima, tu nunca vai chegar à falha momentânea muscular. Tua série vai terminar muito rápido. Então, intencionalmente, começaram a falar, vamos fazer o tal de slow training. Cada ação concêntrica e excêntrica, de 5 a 10 segundos a concêntrica e 5 a 10 segundos excêntrica. E aí, esse prolongamento por uma série, a falha momentânea muscular com 30% da carga máxima, tem outro pequeno detalhe. Ela acaba no final da ardência, lá no final da série de 8, 10, 12 repetições, por tu ficar, sei lá, quase 1 minuto e meio, 2 minutos, com tempo total de tensão, tu vai ter um gatilho de fibras tipo 2. Mas esse gatilho vai ser um gatilho da falha momentânea muscular com uma carga de 30% da carga máxima, uma carga pequena, em que tu passou toda a série estimulando as fibras tipo 1. E a gente sabe hoje que as fibras tipo 1 têm um gatilho muito pequeno para hipertrofia. Ela tem a função muito mais oxidativa, de suporte para as fibras glicolíticas, para gerar ações rápidas e potentes de contração. Então, o que acontece? Se você quer gerar a máxima tensão por unidade motora, nós temos uma tríade. Qual é a tríade hoje bem apresentada em vários artigos e pelos treinadores? Primeiro, vamos ficar mais tempo sob tensão na série com cargas máximas com componente de mecanotransdução. Então vamos pensar, beleza, eu vou pegar uma carga para fazer 4 a 6 RM. Show! Essa carga, se eu fizer com uma velocidade moderada rápida, que é um treino neural normal, ela vai terminar em 12 segundos. Beleza, eu vou ter um leve gatilho de mecanotransdução, mas eu não vou entrar um pouco na zona do estresse metabólico, que seria interessante 25, 30, 35 segundos de tempo total de tensão por fibra. E eu sei que quando eu estou com uma carga de 4 a 6 RM, já na primeira, segunda repetição da ação, eu já estou com fibra tipo 2 e tipo 1, todas ao mesmo tempo, porque ocorreu o chamado recrutamento simultâneo das fibras musculares, que ocorre em intensidade de carga acima de 80 a 85% da carga máxima. Antigamente se falava que ocorria a inversão do recrutamento, ou seja, eu começava com a 2 e depois com a 1. Hoje, os principais autores ENOCA de neurofisiologia já chamam de recrutamento simultâneo. Ok. Então o que acontece? Eu comecei a tensão muscular com uma carga maior e vou querer fazer 4 a 6 RM. Beleza. Então o que vai acontecer? Para mim continuar mantendo a máxima ativação das fibras tipo 2, o segundo ponto da tríade, que a primeira é carga neural, gatilho neural, mecanotransdução, seria intenção de mexer o peso. Ou seja, eu preciso fazer a máxima força contra o peso, porque a carga só vai ser 85%, no mínimo, se eu gerar uma intenção máxima e essa carga ser movimentada lentamente. Porque no momento que eu fizer uma máxima intenção para manter a fibra tipo 2 ativada e a minha carga andar em aceleração no espaço, eu entro para uma zona de força explosiva, que é em torno de 70 a 85% da carga, e até uma zona de força de potência, que é os treinos para atletas de 40 a 60% da carga máxima. Ou seja, é um sinal que eu não estou treinando a sustentação da fibra tipo 2 por um máximo tempo de tensão na minha série. Então eu tenho os três, a tríade montada. Carga neural, gatilho de mecanotransdução, minimizando lesão tecidual, que vai me catabolizar muito a fibra. Carga de 4 a 6 RM. Como é que eu sei se a carga está correta para 4 a 6 RM? Eu faço
uma intenção máxima de mexer a barra, porém meu movimento sai lento. Então essa tríade já controla. Aí, o chantilly disso tudo são os métodos avançados, chamados métodos híbridos, em que a gente muitas vezes pode fazer uma série única. E essa série, com essa técnica, ela durar 30 segundos, 35 segundos. E aí eu pegar um pouco do gatilho do estresse metabólico, que seria o tempo total de tensão prolongado dentro de uma zona em que esse lactato não é excessivo, mas ele está predominantemente sendo jogado para as fibras glicolíticas, porque eu comecei na primeira repetição com a fibra glicolítica. Então vou dar um exemplo prático. Um método chamado hipertrofia híbrida ou funcional, criado na década de 80 pelo coach Charles Poliquin, o canadense Charles Poliquin, que atendia desde bodybuilding até atleta de esporte performance olímpico. Então o que ele fazia? Ele pegava o melhor de cada ação muscular e fazia a tua série de 4 a 7 RMs durar uma zona de 30, 40 segundos. De que forma? Ele pediu o ponto-chave que a ação concêntrica sempre vai ser a máxima intenção. Nunca ele vai pedir para o movimento ser intencionalmente lento. Ou seja, por isso que os treinos, aquele com as cargas moderadas a baixas, intencionalmente lento, eles não são o melhor gatilho para a fibra tipo 2. A fibra tipo 2 precisa do gatilho de máxima intenção de gerar movimento da barra. Só que a barra não vai mexer rápido, porque a carga está muito alta. Então o que ele pensou? Vamos fazer a ação concêntrica em 1 segundo, mas com a máxima intenção de mexer. Beleza. Aí, no final da ação concêntrica, nós temos o chamado pico isométrico na porção encurtada da fibra. E ali já seria um ponto estratégico, que ele gostaria de gerar um acúmulo de lactato com as fibras encurtadas, e ele sabia que ele chamou de isometronics. Existe um meio de treinamento chamado isometronics, e isso seria um gatilho interessante de sustentação de fibras rápidas, por isometria, por ser a carga alta. Ok. Então essa isometria, em torno de 2 a 3 segundos, já fez o quê? Já fez a minha série ter 1 segundo de contração, mas com a máxima intenção de mexer a barra na fase concêntrica. 2 a 3 segundos de isometria na porção encurtada, conforme especificidade do exercício, do grupamento muscular e do aparelho que tu está utilizando. E aí, uma fase excêntrica sustentada que poderia variar de 2 segundos até 4 segundos, conforme dificuldade e complexidade do exercício. Então vamos fazer um cálculo rápido, né? Uma série neural híbrida, né? Característica neural, mecanotransdução híbrida, com recrutamento da fibra tipo 2, máxima intenção de mexer a barra e movimento que não é intencionalmente lento, mas lento porque a barra está pesada, entrando na zona metabólica de tempo total de tensão do estresse metabólico, em que eu consigo juntar num treino com a máxima resposta para a fibra tipo 2, desde a primeira repetição, tensão neural, um pouquinho de lesão tecidual e um pouquinho de estresse metabólico sem ser demasiado, sem ficar 1 minuto, 1 minuto e 15, 1 minuto e meio, gerando muito acúmulo de lactato. O que acontece? Se eu mexer em 1 segundo a fase concêntrica, a contração, parar 2 e soltar em 3, a fase negativa, eu já tenho 1 mais 2 mais 3, 6 segundos. 6 vezes 5 ou 6 vai bater em torno de 30 a 36 segundos o tempo total de tensão da série. Então, o que acontece? Esse é o método
hipertrofia funcional Charles-Poliquin. Se tu for analisar o método SST, ele começa com... Ele é mais prolongado, ele é mais dolorido, mas ele tem uma característica parecida. Ele começa com rest pause, né? Aí ele vai para algumas repetições parciais, ele vai para ações excêntricas e no final ele termina com isometria e mais um pouco de parcial. Então, é um treino muito longo, né? Em algum momento você poderia utilizar, mas você poderia pegar só o rest pause mais neural e daqui a pouco uma ação excêntrica ou isométrica para finalizar teu treino. Tu usou um raciocínio neural, estresse metabólico. Outro treino, o treino do FST7 do Danny Hamblin. Ele muitas vezes faz primeiro alguns exercícios com característica neural de 4 a 6 repetições e depois ele vai para aquela 7 séries de 8 a 12 repetições, priorizando as ações excêntricas, né? Com às vezes picos de negativa, um pouco de isometria na negativa e com descanso incompleto de 30 a 45 segundos, ou seja, cada nova série fica mais dolorida dentro desse processo. E aí tem as variações do próprio treino do Danny Hamblin, FST7, que é fazer as isometrias com o peso nas porções alongadas ou fazer as isometrias passivas sustentadas entre as séries, né, no período recuperativo, que seria o foco de um gatilho de ações excêntricas. Então, eu citei 3 métodos, mas todo professor, entendendo a ciência, vai criar maior estresse metabólico ou menor estresse metabólico. O que é consenso é de que precisamos entender que quanto mais nós começarmos a nossa série com um gatilho de mecanotransdução e aí terminar com os estresses metabólicos com maior duração ou menor duração, nós vamos maximizar o tempo que a fibra tipo 2 fica sob tensão, é o principal gatilho para hipertrofia e muitas vezes esse gatilho não precisa daquele excesso de execuções prolongadas pós-falha momentânea muscular e muitas vezes feitos com cargas submáximas moderadas a leves, que é aquelas quadri drop sets que tu termina com cargas bem leves, que também é uma forma de treinar, mas tem que ser colocadas em pontos estratégicos do teu planejamento. Outra coisa que a gente precisa atentar, que muitas vezes os métodos um pouco mais simples, eles têm vários benefícios. Exemplo, eu começo uma rest pause básica, né? Então eu fiz ali toda a metodologia, 1 segundo de ação concêntrica, 2 de pico isométrico e 2 a 3 de fase excêntrica, terminei a 5, 6 RM com 30 e poucos segundos. Aí eu larguei o peso. Aí eu quero respirar 10 a 15 segundos e fazer... Não preciso baixar o peso, faço mais um rest pause, mais 3 RM. Esse pequeno período de descanso de 10 a 15 segundos já deu uma boa recuperada, né? Alguma porcentagem de ATP-CP nós recuperamos. Um pouquinho do lactato foi já reconvertido e retirado da tua musculatura para ir para a ressíntese, para reconversão para energia ou até eliminado. E a gente pode fazer mais um pouco de segundos sob tensão, né? Outra forma interessante de treinar é uma bissérie, em que a gente termina o primeiro exercício numa zona neural com técnica e no próximo exercício a gente faz um exercício para mesmo grupamento muscular ou para mesmo grupamento que utiliza o músculo de forma sinérgica ou até faz um músculo antagonista dentro dessa zona, mantendo a técnica de execução. Então,
entendendo a ciência, entendendo sistemas energéticos, entendendo a ativação seletiva de unidades motoras e sabendo que muitas vezes, depois de ativar a fibra, gerar o gatilho de hipertrofia, nós podemos criar alguns exercícios especiais de forma parcial, até com uma carga submáxima, até isolado, aumentando o tempo total de tensão, mas mais para criar uma simetria na musculatura, tentar consertar algum detalhe de um polimento no formato muscular, nas porções alongadas, nas porções encurtadas, que é o que a gente viu que os bodybuilding acabam desenhando o shape para corrigir assimetrias e desequilíbrios de proporção e de densidade muscular entre grupamentos musculares que estão mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, ok? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta para juntar o tema, né, dessas 3 lives, tá? Primeira, mecanismos de hipertrofia, os 3. Segundo, falha ou não falha momentânea muscular. Terceiro, cadência e velocidade de contração muscular. Eu estou à disposição aqui. Quem quiser pode mandar direto, não precisa mandar no privado, que eu já estou acompanhando aqui e vamos trocar um pouquinho de ideia. Beleza? Relembrando que nós vamos ter algumas lives já sexta e segunda, já estão agendadas. Vão ser temas que vamos falar de hipertrofia e vamos falar de planejamento de treinamento integrado e vamos falar de bioenergética e bioquímica e ativação seletiva de unidade motora para hipertrofia máxima, com muita literatura do leste europeu. Essa de sexta-feira vai ser fantástico para quem quer desafiar seu raciocínio e gerar novas interpretações nos seus programas, gerando a hipertrofia. Quando eu falo hipertrofia, vale para o atleta de performance, tá? Vale para o bodybuilding, que está com platô de treinamento, né? Tá sempre treinando com uma característica lesão tecidual, estresse metabólico, muitas vezes não sabe como usar cargas mais pesadas, né? Uma das coisas que eu vou reforçar agora é o gatilho da técnica de execução, tá? Uma coisa que faltou eu falar, que é muito interessante, é o seguinte: se tu aumentar as cargas e não entender de técnica de execução, mesmo fazendo um movimento com intenção e ele sendo lento, não entendendo que tipo de posicionamento articular tu precisa ter no exercício com peso livre, com barra ou sentado no aparelho, não entendendo a anatomia funcional da articulação, não entendendo a cinesiologia do grupo muscular que tu quer trabalhar, não entendendo a artrocinemática da articulação, onde é seguro e onde é perigoso, não entendendo que porções alongadas e encurtadas são porções fracas no sarcômero, com potencial de gerar tensão baixas. Então por isso que tu precisa criar uma forma de atingir essa porção encurtada e alongada com técnica e segurança. Se tu não entender como manipular o volume total e distribuir o número de exercícios pela musculatura, respeitando a hipertrofia seletiva em suas 3 porções, né? Nós temos muitas vezes a porção mais medial ou mais distal e mais central de uma musculatura, ou seja, mais próximo do centro, mais
central e mais longe distal da articulação, e muitas vezes mais medial, mais central e mais lateral, observando o plano, tanto o plano sagital como o plano frontal do nosso corpo, não entendendo que vendo que nós podemos maximizar porções mais próximas, mais centrais e mais distantes em relação à origem da musculatura, e como nós temos que ter cuidado na contração muscular para não causar uma ênfase numa porção e esquecer o desenvolvimento de outra. Então a gente entra em relação à arquitetura das fibras, né, musculares, entender como estão dispostos seus feixes musculares, se são fusiformes ou peniformes, as características do músculo fusiforme, as características de uma musculatura peniforme, e como o equilíbrio da articulação, né, em seu músculo agonista, antagonista, estabilizador e sinergista é fundamental para a saúde articular, a biotensibilidade da articulação, e como a musculatura, né, da parte de anatomia funcional cinesiológica e a parte das cadeias musculares que são bem consolidadas hoje na literatura em relação às fáscias musculares e sua dinâmica para gerar um movimento eficiente e equilibrado, ela vem para auxiliar a musculatura em seus desequilíbrios, ou seja, ela tenta consertar e manter a articulação funcionando. Então a gente precisa desse entendimento de equilíbrio, dessa biotensibilidade, tanto muscular, cinesiológica, de cadeias musculares, e sabendo que a gente tem um controle neural, neurofisiológico, para músculos mais ativados, facilitados, ou totalmente desativados, inibidos, e como a gente trabalha isso em alta performance. Eu já dou posso antecipar um pouquinho, que a maioria das lesões musculares ocorrem o excesso de sobrecarga, ou seja, cargas muito altas, executadas com uma técnica pobre e defeituosa, e com descanso e planejamento do programa de forma inadequado, ou seja, sustentadas por anos de treinamento com má técnica e sobrecarga excessiva. O que acontece? O teu sistema neuromuscular, controlado pelo teu cérebro, pela neurofisiologia, acaba cada vez mais oportunizando que tu gere força, porque tu ganha força com cargas maiores, porém ele vai aumentando o desequilíbrio da tua articulação, da musculatura agonista, antagonista, sinergista, estabilizadora, e cada vez mais as tuas fáscias ficam mais desequilibradas, com porções dentro da cadeias hipertrofiadas e outras porções dentro da cadeia com as fáscias fracas e estiradas em excesso, ok? Então, vocês estão vendo para onde vai nossas conversas lá na frente, mesmo falando de hipertrofia muscular. Nós vamos ter no futuro uma live em que a gente vai falar como ocorrem as lesões e os desequilíbrios musculares para as pessoas que buscam hipertrofia máxima. Vai ser bem legal, tá bom? Então, vou finalizando por aqui, tá bom? Agradeço a todos os professores que participaram. Vou disponibilizar novamente por 24 horas a live no Stories do Instagram. Vou salvar ela e vou também colocar ela vou tentar, né, colocar ela, se der tudo certo, na página Kessler Performance do YouTube. E vou deixar o convite
meu link na bio do Instagram, Caster Performance, para meu grupo de estudos privado no Telegram, tá? Vamos começar o 4º tema, mas quem quiser tá com todo o conteúdo desde o 1º, 2º e 3º tema disponível para estudos no meu grupo do Telegram. Valeu? Um abraço a todos e bom estudo!